Meus queridos amigos, meus irmãos, que sempre me ouvem aqui, sobretudo nos domingos à noite, eu estou falando para a igreja vazia, mas eu estou imaginando como se ela tivesse lotada, como sempre acontece. Esse é o nosso primeiro culto online, é o culto da noite, das 19h30. Hoje, que você está ouvindo, é 22 no domingo. Então você vai participar conosco do primeiro culto online, e eu vou fazer a leitura do Salmo, e depois a gente ora, a gente vai cantar, e a gente vai ter um culto. Eu queria que você interagisse conosco, como se estivesse aqui, porque eu estou imaginando a igreja lotada, eu estou pregando para a igreja lotada. Que Deus então nos abençoe neste culto, primeiro culto online. Meus irmãos, é uma alegria muito grande a gente poder, mesmo num momento difícil como esse, a igreja presbiteriana de Jaú abre o seu púlpito, as suas portas, para que virtualmente a gente consiga trazer a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Gostaria que nesse momento você pensasse como se estivesse na igreja, porque eu estou aqui no mesmo lugar que sempre eu prego, na minha querida igreja de Jaú, mas sem olhar para vocês. Então imaginem aí vocês, no lugar que vocês estiverem, olhem para mim e imaginem na igreja e participem deste culto. Eu gostaria de ler com vocês a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclinou os seus ouvidos para mim, enquanto clamei por socorro. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego. Vamos orar? Pai, nesta hora estamos na tua presença, como igreja do teu Filho, aquela que o Senhor separou do mundo para viver no mundo. Senhor, nós te buscamos agora como Deus da providência. Estamos acossados, espremidos, ó Deus, por pestilências sobre a terra. Reconhecemos que o Senhor tem com isso feito os homens pensarem nas suas limitações, como eles são frágeis, como a ciência, a tecnologia, as armas, o poder bélico não podem fazer nada numa situação como essa. Senhor, estamos aqui e queremos ouvir o Senhor, queremos sentir o consolo e o alento do teu Espírito ao nosso coração. Que a nossa igreja de Jaú e a todos quantos nos ouvem possam, Senhor, no final deste culto, no final dessa celebração, possam sair com o coração confortado, aliviado, e que a tua palavra fale ao nosso coração. Dá, ó Deus, que nesta hora sejamos visitados pela tua mão, pelo teu poder e pelo teu Espírito. É o que pedimos, Pai, no nome do maravilhoso Jesus, o Senhor dos homens, o Senhor dos anjos, o Senhor do céu, o Senhor do inferno, o Senhor do cosmos, o Senhor de todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Como sempre fazemos em nossos cultos, depois desta oração, nós vamos cantar. A nossa igreja gosta de cantar. Nós temos vários grupos de corais, vários grupos de louvor. Então nesse momento nós vamos cantar. Pode cantar conosco também, é como se você estivesse no culto mesmo. Acompanhe a gente nesse momento de louvor e de adoração. Eu quero crer que isso vai ser uma grande bênção e conforto para o seu coração nesta hora. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo com alegria no coração. Cante conosco, mesmo que você não esteja fisicamente ou presencialmente no culto, você pode cantar conosco como se estivesse no culto. Que Deus nos abençoe nessa hora. Então vamos adorar ao Senhor Jesus. Todos necessitam de um amor
perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Paizinho, nós cremos que nem sequer uma folha cai da árvore sem a permissão do Senhor, Pai. E nós cremos que é o Senhor quem cuida de nós, que é o Senhor quem nos carrega nas suas mãos, Pai. E nós pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós confiamos no Teu amor, nós confiamos na Tua bondade e na Tua misericórdia, Pai. Nós pedimos, Senhor, nos carrega sobre as Tuas asas, Senhor. Nós descansamos na Tua santa mão, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos que é o Senhor o cuidador de nós, que é o Senhor quem comanda todo o universo, é a Tua santa mão quem carrega as nossas vidas, Pai. Nós descansamos, Senhor, descansamos na Tua bondade, Pai. Com tuas mãos.
Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Meus irmãos, como todo culto nosso, nós temos o momento dos dízimos e das ofertas. Está complicado, eu sei que muitos irmãos gostam de trazer o dízimo na igreja, colocar na hora do culto, é muito bom mesmo, mas nesses dias que estamos passando, vai ser impossível fazer isso por razões óbvias. Então eu peço aos irmãos que coloquem no banco, e logo depois vocês vão ver agora aí a conta do banco passando aí. Então anote, está bem passando embaixo aí, por favor, anote e coloque no banco. Agora, há outros irmãos que não têm conta em banco. Como você vai fazer? Você vai ligar na igreja, pedir ao secretário da igreja que receba o seu dízimo no envelope. Você vem aqui, bate a campainha, anota no envelope, coloca dentro do envelope e entrega para a secretaria da igreja. Então, por favor, faça isso.
Meus irmãos, estamos passando uma fase difícil, eu sei que isso vai afetar a economia também, mas a nossa igreja, infelizmente, ela não é em totum dizimista, talvez 60% no máximo. Eu gostaria, meus irmãos, vocês que já são dizimistas, que fizessem um esforço a mais, para a gente manter os nossos trabalhos, manter a vida da igreja. E você que não é dizimista, quem sabe Deus está usando uma hora difícil dessa, para você tornar-se um cooperador da sua igreja, porque na verdade quando você vem para a igreja, alguém está pagando isso. Se você não der o dízimo e a oferta, alguém está pagando isso para você. Então, por favor, nos ajude. Está passando aí no pé aí da sua TV, ou do seu smartphone, a conta da igreja. Anote a sua conta, coloque no banco. Se você não puder colocar no banco, venha na igreja, entregue na secretaria da igreja, porque nós precisamos de caminhar, meus irmãos. Eu sei que há irmãos que se esforçam muito em dar o dízimo, irmãos fiéis, há outros que não são, mas quem sabe Deus está usando isso, essa abertura na sua vida, na nossa vida, para que você abra o seu coração, abra o seu bolso, para servir também a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te dê uma visão espiritual diferente dos bens materiais que você tem. Então faça isso, ou no banco, ou na secretaria da igreja. Nós estamos aguardando, porque a igreja continua com suas despesas normais. Então você que é membro dessa igreja, por favor, não se esqueça deste momento. Deus assim nos abençoe. Meus irmãos, vamos abrir então nesta hora a palavra de Deus, para a nossa meditação, neste momento, nesta hora. Quero que vocês abram a Bíblia comigo, se tiverem aí, ou um meio de ler, ou então ouçam com atenção, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45, diz assim a palavra de Deus: logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a passar para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, Jesus, sozinho em terra. E vendo os discípulos a remar em dificuldades, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio a ter com os discípulos andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar por sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo Jesus lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes os seus corações estavam endurecidos. Que texto maravilhoso é esse do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 45. Parece-me, meus irmãos, que alguns irmãos sofrem mais do que a gente. Não sei se vocês já perceberam assim. Eu costumo perceber a igreja, e parece que irmãos aqui sofrem mais do que o outro. Nós somos da minha casa em 10 irmãos, como vocês já sabem. E parece-me que minha irmã mais velha, a Eni, foi chamada para viver dentro de um torniquete da graça. Meus irmãos todos têm uma vida normal, eu também tenho, e ela, se contasse a história dela aqui, é como se fosse um lagar, né? Onde se pisa a uva até tirar o suco. Parece-me que é assim, mas por outro lado, Deus tem abençoado a vida desta irmã grandemente. Ela tem falado do Evangelho, levado o Evangelho, não só aqui, mas também fora do Brasil, e tem sido uma bênção. Parece que Deus passou por sobre ela uma patrola, que antigamente a gente falava, não, uma patrol. Sabe aquele imenso carro da prefeitura que vai passando em cima, destocando, limpando, até que fica retinho? Parece-me que existe uma espécie de patrola divina na vida de algumas pessoas. Mas, por outro lado, todos nós também passamos pelo mesmo sofrimento. Também somos patrolados por Deus, não é? Somos burilados por Deus. O texto aqui fala sobre isso.
que Deus tem grandes lições a nos ensinar nesses momentos difíceis, tantos difíceis como os nossos que passamos hoje, como foi a peste negra, como foi a gripe espanhola, como foram tanto H1N1, como foram tantas outras pestilências que hoje sofremos através do Covid-19. Na verdade, esse texto fala que Jesus compeliu os discípulos. Sabe o que significa essa palavra compelir? Obrigou. Será que Jesus não sabia que eles iam passar por aquilo? Por que Jesus forçou a barra para que eles pegassem aquele barquinho e entrassem para aquele mar? Será que ele não sabia? Certamente que sim. É que Jesus usa dessas circunstâncias para nos abençoar. Muitas vezes nós esgotamos as nossas forças, esgotamos os nossos limites, e aí começa a força de Deus. O nosso limite é a oportunidade para Deus começar a fazer um milagre na nossa vida. Observem, logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a passarem para o outro barco, enquanto ele despedia a multidão. Notem que enquanto eles estavam remando, ao cair da tarde, um vento tremendo começou a balançar aquele barquinho, aquele batel, e eles remaram e não conseguiram nada. E a Bíblia diz o seguinte: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Vendo-os. Às vezes, quando nós estamos no lugar mais apertado, no arroxo da luta, da batalha, do sofrimento, parece que Deus não está olhando para a gente. Parece que Deus não está vendo a gente remar sem chegar a lugar nenhum, sem conseguir conquistar nada. Tudo que a gente faz fica no mesmo lugar. Parece-me que Deus não está olhando. A Bíblia diz que Jesus estava vendo-os, acompanhando o vento, acompanhando o mar, acompanhando o sofrimento da vida dos seus discípulos, aos quais ele tanto amava. Deus permite isso, mas saiba que nesses momentos difíceis, Deus está olhando para a sua vida, olhando para a minha vida. Deus está olhando detalhes da nossa vida, detalhes do mar, detalhes da onda, detalhes do remo, das mãos cansadas, do suor escorrendo por sobre o rosto. Deus está olhando para você. A Bíblia diz: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Quero trazer um exemplo claro que vocês conhecem muito bem: o povo de Israel no Egito. Praticamente 400 anos no Egito. Algum tempo eles tiveram fartura e crescimento. Suponhamos que, na verdade, foram 430 anos. Talvez 30 anos os judeus, os israelitas, os hebreus tenham gozado de um crescimento muito grande. Mas mudou o faraó, e eles ficaram 400 anos debaixo do látego, do chicote de faraó. 400 anos, meus irmãos. Parece-me que Deus não estava olhando para eles. 400 anos, parece-me que Deus não estava vendo o sofrimento deles. Imaginem vocês, gerações e gerações, ouvindo falar de um Deus que cuidava do seu povo através de Abraão, o pai dessa nação. E onde estava esse Deus durante os 40 anos? Em Êxodo capítulo 3 diz: e Deus viu o sofrimento do seu povo. Olhou, viu, do mesmo modo que Jesus está vendo o sofrimento dos discípulos aqui no barco. O Deus de Israel também estava olhando para os seus eleitos lá debaixo do chicote de Faraó no Egito, e vendo-os em dificuldade a remar. É por isso que muitas vezes Deus nos lança para o mar da vida, para que o seu olhar fique mais atento, para que a gente esgote a nossa força e Deus comece com a sua força a fazer um milagre. Notem bem: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio a ter com eles. Por volta da 4ª vigília da noite. Os judeus dividiam o dia em hora nona, hora 10ª, e dividia a noite em vigília. A primeira vigília começava às 6 horas da tarde e ia até às 9.
A segunda vigília começava às 9 e ia até às 12. A terceira vigília começava às 12 e ia até às 3 da madrugada. A quarta vigília começava às 3 e ia até às 6. Sabe quando Jesus apareceu? Não foi na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Jesus apareceu na quarta vigília da noite. Isto é, chegando à madrugada, chegando já às 6 horas da manhã, quando o sol começa a aparecer no horizonte, Jesus começa a aparecer andando por sobre o mar. Meus queridos irmãos, esse texto está nos ensinando que o relógio de Deus nunca tarda, o relógio de Deus nunca falha. Às vezes nós adiantamos com a nossa ansiedade e com as pressões da vida, o relógio nosso, e dizendo: Deus, trabalhe de acordo com o meu relógio, porque está na hora. Deus tem a sua hora, Deus tem o seu momento. Eu quero dizer para você nesta hora, meu amigo, meu irmão, sempre há na vida daquele que confia em Jesus uma quarta vigília da noite. Sempre haverá uma quarta vigília da noite. Quem sabe nesta hora Deus está começando a sua quarta vigília. Quem sabe nesta hora aquilo que é um grande problema, que é a onda do mar que quer engolfar a sua vida, Jesus está andando por sobre ela para trazer o recurso, para trazer o milagre, para abrir a porta, para abençoar a sua vida. Na quarta vigília da noite ele apareceu. Sempre haverá na vida do crente uma quarta vigília da noite. Notem bem, e Jesus aparece, e os discípulos estavam apavorados, pensando que ele fosse um fantasma. É sempre assim, a gente não consegue ver Deus como é quando a gente está angustiado, abafado, afobado, quando a gente está tomado pelas sensações da vida. Deus está falando, Deus está agindo, e a gente confunde Deus com fantasma, confunde Deus com coincidência, confunde Deus com um monte de coisas, como jardineiro, como Maria, e não consegue enxergar Deus. Mas ele aparece na quarta vigília. Ele sobe no barco e ele diz uma palavra maravilhosa: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Agora, Jesus está mostrando aqui, através do Evangelho, por que ele permitiu que os discípulos entrassem para o mar e sofressem aquela refrega existencial. E subiu ao barco para estar com eles, versículo 51, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. Escutem, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o coração deles estava endurecido. Olha, logo atrás, no capítulo 6 mesmo, a partir do versículo 30, Jesus faz um grande milagre. E eles não viram, eles olharam só para o pão, mas não olharam para o pão da vida. Eles olharam para aquilo, para o extraordinário, olharam para o milagre, mas não olharam para o Senhor do milagre. Olharam para o pão, comeram um pão, mas não olharam para o pão da vida, não comeram o pão da vida. O coração deles estava endurecido. Sabe, meus irmãos, Deus muitas vezes nos joga nas refregas da vida, nas lutas da vida, para a gente enxergar no dia a dia o milagre do pão. Deus está fazendo no seu coração há quantos anos? Obras e obras, milagres e milagres, mas a gente é tomado por tantas coisas da vida que a gente não consegue enxergar o milagre do pão. Por que Deus jogou a humanidade nessa pestilência, nesse mundo de pragas? Por quê? Porque nós somos arrogantes. Os homens pensam que são senhores de si. A razão é que vai ditar as coisas, a tecnologia, a ciência, e Deus disse: vocês não são nada. E nós, como crentes, porque vivemos também no meio desse povo, porque também somos arrogantes, brigamos por causa de pequenas coisas dentro da igreja. Esse é meu, aquilo é seu, não faça isso, não faça aquilo. Meus irmãos, Deus está fazendo coisas grandiosas na nossa vida, através de coisas pequenas, e nós não enxergamos. Deus está fazendo o milagre do pão todo dia, e a gente não consegue enxergar. Por isso, muitas vezes, Deus nos manda o pequeno barquinho da nossa existência no mar encapelado da vida, para que possamos compreender o milagre do pão, compreender o milagre de Jesus na nossa vida.
no dia a dia, no lugar comum, nas coisas pequenas. Deus está dizendo: olha o que eu estou fazendo, e você não enxerga, não olha, não vê. Então Ele manda uma hecatombe, manda um tsunami para a gente acordar na vida espiritual. Quantos valores, meus irmãos, nós deixamos para trás, você deixou para trás, valores familiares, valores relacionais, valores espirituais, valores sociais, valor da oração, da comunhão. A gente vem na igreja como se fosse nada. Deus está nos despertando, Deus está nos chamando, que você compreenda o milagre do pão. Meus irmãos, depois que ouvimos esta palavra, eu espero que o coração de vocês esteja o coração desperto para algumas realidades espirituais. Vamos terminar o culto de hoje com oração e com a bênção. Pai querido, ouvimos a Tua palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela é como espada de dois gumes. Ela penetra profundamente no nosso interior e na nossa interioridade. Obrigado, Deus, porque a Bíblia é viva. Desperta, Senhor, a nossa vida, desperta a nossa igreja, desperta o nosso lar, desperta o nosso coração, para viver uma vida, Deus, consagrada ao Senhor, honrando e glorificando o nome de Jesus. Ó Deus, obrigado por esta hora, por este momento, em nome de Teu Filho amado, aquele que acalma as ondas bravias do nosso coração. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com vocês e com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe. Tenha um bom tempo da presença do Senhor.